Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo do Inglês de Concurseiro. O canal que foi criado para ajudar você, professor ou professora de língua inglesa, a gabaritar questões de conhecimentos específicos de qualquer prova de concurso público. E no vídeo de hoje eu vou analisar e comentar questões sobre uma banca que eu estava super ansiosa para falar um pouco sobre ela em um vídeo, sobre o Sebrasp. Para isso, eu escolhi a provinha que foi aplicada lá no concurso da Prefeitura de Joinville em 2022. Mas eu escolhi essa prova, não foi aleatoriamente não, sabe por quê? Eu escolhi essa prova porque agora em janeiro de 2024, ou seja, próximo daqui a pouco menos de 2 meses, né? Vai acontecer novamente uma prova para professores da Secretaria Municipal de Joinville e a banca que vai aplicar essa prova é novamente o Sebrasp. Isso está acontecendo num período de tempo tão curto, né? Um concurso para a mesma prefeitura acontece por quê? Porque no concurso anterior não havia previsão de vagas de cadastro de reserva. E os candidatos que foram aprovados e classificados foram todos chamados. Mas ao longo do período de validade do concurso, não tinha mais ninguém classificado. Então, a prefeitura vai realizar novamente um concurso agora em 2024, só que dessa vez tem 10 vagas para professores de língua inglesa de preenchimento imediato e mais 26 vagas de cadastro de reserva somente na parte de professor de língua inglesa. A única diferença maior, vamos dizer assim, é que para esse concurso que vai acontecer em 2024, a carga horária de trabalho dos professores é de 20 horas semanais. Mas isso não é um problema não, pessoal. O importante é você garantir a sua vaga. Depois que você estiver lá dentro no seu cargo público, você pode conversar, tentar trocar para 40 horas, enfim, faz um novo concurso, né? O importante é você começar a dar o primeiro passo, porque ser aprovado no concurso e começar a trabalhar não é um fim em si mesmo, é só o início de um processo, de uma carreira de sucesso que você, professor, professora de língua inglesa, com certeza vai galgar durante a sua vida profissional. Bom, antes de ir direto para a tela do computador para comentar as questões, eu quero fazer duas observações. A primeira sobre o Sebrasp, né, que é uma instituição de aplicação de concursos que está no mercado há mais de 20 anos. É muito famosa por ter criado o método CESP, que é aquele método onde as alternativas você julga certo ou errado, e quando chega lá nos critérios da avaliação, geralmente ele coloca que uma errada anula uma certa, né? É o temido método CESP, principalmente nos concursos federais. Mas professores de Joinville ou outros professores que vão fazer prova do Sebrasp não precisam se preocupar com isso no momento, porque no momento o Sebrasp está fazendo para professor a prova com questões de múltipla escolha, 5 alternativas, onde somente uma é a alternativa correta. Foi assim em 2022 e vai acontecer da mesma forma como está descrito lá no edital, agora em 2024. O que mais a gente pode falar antes de adentrarmos no texto? O Sebrasp ele é uma banca que, ao contrário da maioria das outras, concentra muitas partes das suas questões, grande parte das suas questões, em questões interpretativas. O que isso significa na prática? Isso significa que aquela dica vai direto para a questão, para você ler, porque você consegue pelo menos responder ou encontrar a alternativa e assim você economiza tempo, ela não é mais válida para esse tipo de questão. Questões de interpretação exigem que o candidato, a candidata, adentre no texto com profundidade para localizar informações específicas que venham te ajudar a encontrar a resposta correta ali na questão que ele estiver colocando para vocês, tá bom? Varia a prova de conhecimentos específicos ali, ela vai ter gêneros textuais diferentes, né? Então a gente vai encontrar aí, esteja preparado para encontrar um cartoon, para encontrar poemas, para encontrar posts, para encontrar infográfico, como é o caso do que nós vamos ver aqui, além dos textos acadêmicos também. E a última observação é a seguinte: eu não vou comentar a todas as questões da prova, tá? Porque são 50 questões, se eu não me engano.
são 20 questões, então ficaria muito longo. Eu vou pegar da questão 40 até a questão 50, que já vai dar bastante tempo de vídeo. E assim o vídeo fica muito cansativo. Então, eu vou pegar da 40 até a 50, por quê? Porque neste pedaço da prova tem as questões de conhecimentos relacionados ao que se refere à língua inglesa dentro da BNCC. Então, eu vou comentar todas elas, e ali tem várias dicas, então eu sugiro que vocês fiquem comigo até o final do vídeo. Não se esqueçam de olhar na descrição do vídeo, porque cada vez que eu vou comentando, tem uma informação adicional que eu vou te dando ali algum material na parte da descrição do vídeo para você consultar, para você fazer leitura, para facilitar a sua vida para o estudo. Só por isso eu acho que esse vídeo já merece o seu like, não é mesmo? Então vamos lá para a tela do meu computador para nós comentarmos o gabarito de todas essas questões de 40 até 50. Vamos dar início aí ao gabarito comentado, né? Vou começar ali na questão 40 e eu dei uma ampliada no documento aqui na tela do meu computador, porque as palavras estavam muito pequenininhas e nós vamos precisar ler todos os textos, porque como eu comecei na explicação anterior, o Sebrasp tem uma essência interpretativa nas suas questões, na elaboração das questões. Então vamos lá, na questão 40 já começa o primeiro gênero textual diferente que o Sebrasp está usando, que é um infográfico, né? E o infográfico tem um título e já ficou fácil de você identificar qual vai ser o assunto que vai ser tratado. 10 maneiras de manter o cérebro saudável. E eu vou começar aqui, pelo sentido horário, falando sobre exercise. O que ele diz aqui, ó? Mantenha-se envolvido, né, em exercícios regulares, exercícios cardiovasculares regulares. Então, eu vou de trás para frente, ó, porque o substantivo tá aqui, ó, exercícios. Que tipo de exercício? Cardiovascular e regularmente. Mantenha-se engajado regularmente em exercícios cardiovasculares. Subindo um pouquinho a tela do computador, mantenha-se completo, né, preenchido regularmente, preenchido com o quê? Com a hidratação durante o dia para manter o cérebro e o corpo, tá? Hidratados. Sono. O sono, qual é o objetivo? No mínimo 7 e no máximo 9 horas, né? No máximo não, entre 7 e 9 horas é o ideal de sono por noite. Subindo um pouquinho mais, vou aumentar mais um pouco a tela para a gente concentrar na leitura. A aprendizagem, né? Mantenha-se aprendendo e mantenha-se aprendendo e engajando o seu cérebro em atividades, em conteúdos interessantes. Esse exciting aqui é no sentido de conteúdo interessante, que prenda a sua atenção, né? Que te motive a continuar lendo, estudando sobre alguma coisa. Que tal se juntar a uma aula, a uma classe ou a um curso? Conecte-se. Fique socialmente ou esteja socialmente ativo. Mantenha contato com amigos e familiares. Dieta. Mantenha uma dieta balanceada, uma boa dieta balanceada e garanta, make sure, que você não vai pular refeições. Desafios, né? Envolva-se em atividades desafiadoras mentalmente, ou seja, atividades que desafiem o seu raciocínio. Hábitos. Mantenha hábitos saudáveis. Mantenha hábitos saudáveis. Não fume ou beba excessivamente. Olha aí um advérbio. Vamos tomar cuidado com isso, né? Respiração. Deixe um tempo para respirar e desacelerar. Saúde mental, que é o último aqui, ó. Cuide da sua saúde mental, passe um tempo, né? Ou dedique um tempo para praticar o autocuidado.
Então, são aí algumas sugestões boas, né, pessoal? Para a gente refletir sobre elas e não somente responder a questão do texto, tá? Deixei aqui alguns riscadinhos, mas já vou apagar. Vamos voltar lá para o texto. Então, vamos lá. De acordo com o infográfico anterior, é correto afirmar que pode-se... Esse one aqui é o equivalente ao nosso sujeito indeterminado, tá? Então, pode-se dormir no mínimo 9 horas. Não é isso que fala lá no infográfico, né? Ele fala de 7 a 9 horas para manter o cérebro saudável. Então, a alternativa A não é a correta. Ensinar ao cérebro novas coisas como uma língua estrangeira é uma maneira de mantê-lo saudável? Sim, é sim, ó. É o que ele diz aqui embaixo quando ele sugere no Learning. Que tal se juntar a uma turma ou a um curso? A água não é tão importante para o cérebro como ela é para o corpo? Gente, olha o que está falando lá em cima, ó. Mantenha-se regularmente hidratado durante o dia para manter o seu cérebro e o corpo. Então, essa aqui é falsa também. Jejum intermitente é importante se quer ter um cérebro saudável. Ele orienta, né? Ele indica uma dieta saudável, mas ele não se refere necessariamente ao jejum intermitente. Então, não. Qualquer quantidade de fumo ou de bebida é prejudicial para o cérebro? Vamos voltar lá na parte dos hábitos. Mantenha hábitos saudáveis, não fume ou beba excessivamente. Então, essa aqui também não é a correta. Ficou aqui somente e corretamente a letra B de bola. Estou passando aqui fora da bolinha, mas quem vai preencher deve preencher a bolinha bem certinha, tá? Vamos diminuir um foco um pouquinho para diminuir o foco da página e vamos agora para as questões de 41 e 42, que é sobre esse texto que tem aqui. O texto não tem título, mas mesmo que tivesse, como as questões são essencialmente interpretativas, temos que ler o texto inteirinho. Aqui eu não vou ler as questões primeiro, mas eu já vou deixar aqui uma dica. Antes de começar a ler o texto, leia todos os enunciados referentes a esse texto e as alternativas, porque assim você já vai lendo o texto e procurando alguma informação que você viu que foi citada nos itens das questões. E aí você já vai destacando no texto alguns lugares aonde você vai focar para procurar aquela informação. Fica aqui essa dica, tá? Eu não vou fazer isso, mas fica a dica para vocês aqui. Então vamos lá. Nenhum enunciado ou texto escrito é completamente explícito ou completamente independente, para ser entendido, qualquer texto deve ser lido à luz do conhecimento prévio, prior knowledge, de informações anteriores, de expectativas sobre o gênero e sobre a sequência. E aqui eu vou destacar algumas palavrinhas como qualquer, como completely, ok? Nesse pedaço. E vou destacar logo que eu não li ainda, mas essa daqui, o all. Por quê? Todos os aspectos frequentemente considerados juntos como um contexto, tá? Então, nenhum texto, ele é completamente explícito, completamente independente. Ele depende de alguns fatores que devem estar inseridos em um contexto. Muitos desses fatores são culturalmente específicos e variando entre línguas e até mesmo dentro das variações, das várias formas do inglês falado em comunidades e nações ao redor do mundo. Oscar Wilde, né, pessoal? O famoso escritor britânico, né, autor do clássico A Revolução dos Bichos. Então, o Oscar Wilde uma vez disse que
A Inglaterra e os Estados Unidos são dois países divididos por uma língua. E que qualquer americano, em que ele seja perguntado por um anfitrião ou anfitriã inglês, se ele ou ela gostaria de ser acordado de manhã. Vou dar uma paradinha aqui no texto, por sublinhar algumas palavras que chamam a atenção. Often, aqui também, tá? E aonde mais? E any American, qualquer americano que for perguntado. E o phrasal verb knock up. Então, atenção aqui, porque esse phrasal verb knock up no inglês britânico significa acordar. E no inglês americano, se você for falar, ele significa engravidar. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, se qualquer americano que for perguntado por seu anfitrião ou anfitriã britânico ou inglês, se ele quer ser acordado de manhã, sabe que a linguagem comum pode dividir, né, e levar a algum potencial mal entendido pode levar a potenciais mal entendidos desastrosos. Nós esperamos, né, pessoal, nós temos sempre a ideia de encontrar problemas quando a comunicação acontece entre falantes de outras línguas. Mas o mais surpreendente, entretanto, é que tais problemas frequentemente acontecem entre falantes de uma mesma língua. Olha, eu vou sublinhar aqui, eu não li as alternativas, né? Mas eu vou destacar novamente o advérbio often aqui. Esses problemas ficam mais agudos quando se tratam, né? Quando se direcionam aos textos escritos, uma vez que a oportunidade para esclarecer a discussão desaparece, né? Está formalizado nas palavras e está escrito, então não há oportunidade ali de esclarecer mais o que está escrito. E eles ficam ainda mais agudos nos textos literários. Ficam mais agudos nos textos literários, os quais têm falta de algum tipo de contexto específico e que leva a mal entendidos, como nas formas de discurso não literário, tá, pessoal? Então, aqui eu vou sublinhar mais uma vez a falta de alguns aspectos, alguns contextos específicos. Então, vamos lá para as questões. 41. De acordo com escolha a opção correta, né, considerando as ideias e os aspectos linguísticos do texto anterior. O fato dos Estados Unidos e a Inglaterra dividirem a mesma língua garante aos cidadãos que ambos os países vão se entender completamente? Acabamos de ver ali no phrasal verb knock up, que não, né, gente? Isso não é garantia por eles terem a mesma língua. A cotação, ou seja, a citação do Oscar Wilde, eloquentemente expressa a importância cultural do contexto para o entendimento mútuo? Sim. Se não houver o contexto, pode ser mal interpretado, porque knock up no inglês americano significa engravidar e knock up no inglês britânico significa acordar. O phrasal verb knock up, mencionado no primeiro parágrafo do texto, é somente utilizado na variação britânica da língua inglesa? Nós vimos que não, né? Acabamos de conversar sobre isso. Diferente dos textos escritos, afirmações faladas não dependem do contexto para ser entendido? Claro que depende, gente. Tudo depende do contexto. Sem contexto, como é que você vai interpretar? Mal entendidos ou outras dificuldades de comunicação entre falantes de uma mesma língua são surpreendentes porque elas são raras. Não é isso que fala lá no texto, quando a gente sublinha aqui o often.
Nós estamos preparados para encontrar problemas de comunicação entre falantes de diferentes línguas. Entretanto, tais problemas frequentemente acontecem entre falantes da mesma língua. Então, essa alternativa também aqui é incorreta, tá? E a última, de acordo com o texto 4.2, os textos literários. Então, vamos ver o que ele fala dos textos literários. Esse problema fica mais agudo quando estamos lidando com textos, desde que a oportunidade para esclarecer discussões desaparece. E elas ficam ainda mais agudas em textos literários, devido à falta de algum contexto específico que nos leva a mal-entendidos, como em texto, no discursos de formas não literárias. Então, olha só. Os textos literários são mais precisos quando apresentam aspectos culturais da língua para o leitor? Não. Ele acabou de explicar ali em cima que não, né, gente? É mais fácil entender um texto técnico, são mais fáceis de entender do que um texto técnico? Não está dizendo isso lá no texto. Tem um potencial de esclarecer? Não, ele está falando justamente o contrário, não esclarece, né? São conhecidos pela falta de contexto? Não, pela falta de algum, mas de contexto não. Tendem a causar mal-entendido mais do que os textos não literários? Exatamente, tendem a causar mais mal-entendidos do que os textos não literários. Está aqui a resposta correta da número 42. Então, na questão 43, nós temos um outro gênero textual. É um poema, né? E tem um título, This is just to say. É apenas isso que eu tenho para dizer, né? Então, vamos lá. Como as questões são interpretativas, vamos começar na leitura. Eu vi as ameixas que estavam na caixa de gelo. Na caixa de gelo é a geladeira, né, gente? E as quais você provavelmente estava guardando para o café da manhã. Perdoe-me. Elas estavam deliciosas, doces e também muito geladinhas, né? Muito frias, muito geladinhas, porque estava na geladeira, né, gente? A gente não precisa traduzir ao pé da letra. Você não pode mudar a essência do conteúdo. É diferente. Então, aqui eu não vou traduzir elas estavam tão frias. Na minha interpretação, elas estavam geladinhas, porque se elas estavam dentro do icebox, que é a geladeira, elas estavam geladinhas, tá bom? Bem simples o poeminha, não tem nada de complicado. Considerando as ideias e as características linguísticas do poema, e aí precisa conhecer como que é a estrutura de um poema, apresentado acima, escolha a opção correta. A falta de pontuação torna impossível a compreensão do contexto do poema? Claro que não, né, gente? Acabei de ler aí para vocês a tradução. Bem fácil de entender o que aconteceu. O carinha foi lá e comeu as ameixas que a mulher estava guardando para o outro dia da manhã. Para o outro dia do café da manhã. O destaque no título o título destaca a natureza simples do poema, dizendo que é somente isso. Sim, é exatamente isso que o texto está fazendo. Resposta correta, letra B. Pode ser concluído do poema que a pessoa que comeu as ameixas é completamente ou desconsidera completamente os outros, ou seja, não respeita de maneira nenhuma os outros? Completamente não, porque ela desrespeitou, mas ela foi lá e pediu desculpas. Então, também não. A pessoa no poema não gostou das frutas? Gente, elas estavam deliciosas, doces e geladinhas, ok? Os versos estão organizados de acordo com os modelos de métrica e de rima? Não estão também não. Tá vendo? São questões tranquilas, mas com alternativas longas que você tem que ler bastante. Vamos subir aqui a página, vamos para 44. Na 44 temos um pequeno texto, que o tema do texto é a escrita.
Então, a escrita é um processo que envolve, no mínimo, 4 estágios, né? Os estágios são, se não me engano, são 6 estágios, mas, no mínimo, você precisa de 4 estágios, que é o estágio da pré-escrita, do planejamento da pré-escrita, da revisão e da escrita final, propriamente dita. Então, vamos lá. A escrita é um processo que envolve no mínimo 4 estágios, os quais podem ser subdivididos em outras partes, dependendo da situação. O contexto, dependendo da situação, do contexto e do tipo de texto. Considerando ou tendo isto em mente, isto que? Tudo que eu falei anteriormente, tendo tudo isso aqui em mente, escolha a opção que apresenta a ordem correta dos estágios do processo de escrita. Gente, a única opção que apresenta a ordem correta é a letra E, que é o planejamento, o rascunho, a revisão e a edição, a escrita final, tá? Então, aqui na 44, a resposta correta é a letra E. Subindo um pouquinho a tela, vamos para 45. Na 45, vamos fazer a leitura do texto. Qual processo nós deveríamos, no sentido de uma sugestão, deveríamos ensinar? O processo de descoberta por meio da linguagem. O processo de exploração do que nós sabemos e do que nós sentimos sobre o que nós sabemos por meio da linguagem. Um processo de uso da linguagem para aprender sobre o mundo, para avaliar o que aprendemos sobre o nosso mundo e para comunicar o que aprendemos sobre o nosso mundo. Ou seja, o que nós sabemos sobre o mundo e também para comunicar depois, para devolver ao mundo aquilo que nós aprendemos sobre ele. Ao invés de ensinar a escrita, como é que eu vou dizer aqui? Finita, terminada, encerrada, deveríamos ensinar a escrita não terminada, não encerrada e glorificar essa falta, né, de término, de encerramento, de finishing dessa escrita. Nós trabalhamos com a linguagem em ação. Nós dividimos com nossos estudantes o empolgamento constante, né, o empolgamento contínuo da escolha da palavra, de uma palavra ao invés da outra, da pesquisa sobre a palavra verdadeira, ou seja, nós dividimos com os nossos estudantes a empolgação contínua pela escolha de uma palavra ao invés da outra, da procura de uma palavra verdadeira. Então, vamos lá. Baseado no texto acima, vamos colocar um pouquinho as alternativas aqui, sem perder o texto, talvez precise sublinhar alguma coisa. Então, nessa questão, que é a questão 45, o objetivo da escrita do texto em língua inglesa em sala de aula é alcançar a excelência do final do texto? Ele não fala isso, né? Que é para escrever sobre unfinishing e glorificar essa falta de conclusão nos textos. Então, não é a letra A. A pesquisa por uma palavra específica no texto pode ser frustrante. Ele está dizendo ao contrário, ó. Ele está dizendo que é excitement aqui, ó. O processo de escrita não é unidirecional, ou seja, não vai só numa direção. It is informed by para informar o mundo e vou informar pelo mundo e volta para o mundo, exatamente, é o que está aqui, ó. To evaluate what they learn about the world and to communicate what we learn about our world. Ok? Letra C, resposta correta. A escrita é uma das habilidades mais difíceis. No texto não tem nada disso, gente, não está afirmando nada disso, então é falso. A escrita de um texto é um exemplo de um aspecto rígido da linguagem. Também não está escrito nada disso no texto.
Então, não pode ser considerada. Resposta correta da 45, letra C. Vamos então para as questões de conhecimentos específicos, que começa na questão 46 dessa prova. E aqui já vou fazer um parênteses para te dizer que para responder as questões de 46 até a 48 desta prova, faz-se necessário estudar a BNCC no mínimo das páginas 41 a 47, como eu sempre comento com vocês. E como você já deixou o seu like no vídeo, eu também deixei para você o link da BNCC para você acessar e fazer a leitura das páginas que eu acabei de sugerir para você poder responder questões deste tipo quando elas aparecerem na sua prova. O texto é um texto motivador, porque ele precisa do conhecimento da BNCC, porque é com base no texto anterior e nas disposições da BNCC acerca do ensino da língua inglesa. Então, vamos lá. As atividades de escrita na escola... desculpa, pessoal, vamos seguir aqui, As atividades de escrita na escola são comumente vistas como meios de se obter uma nota. Epa, quase que a voz não sai, né? E assim, raramente criam situações de comunicação real e interação entre professores e alunos. Ou seja, o professor aplica ali uma atividade escrita só para dar nota. Ele não se preocupa em saber se o estudante está ali aprendendo, sabendo interpretar, para ele compreender as mensagens que ele puder ter contato na vida real. Em um mundo em que está cada vez mais difícil produzir situações práticas de escrita, uma vez que a tecnologia tem se tornado um instrumento dominante de busca de informações e de formação de pensamentos, atividades que promovem o incentivo à produção de textos significativos pelos alunos, torna-se crucial a fim de evitar que um futuro próximo sejam formados cidadãos sem capacidade de argumentar e discutir ideias de maneira coerente. Ou seja, é importante incentivar a escrita para que o estudante saiba argumentar na parte escrita e, consequentemente, transferir essa prática de escrita, de reflexão, de interpretação para a sua vida prática, a sua vida social. Eu vou responder aqui porque eu já estudei para vocês toda a BNCC nessa parte, então eu já vou te dizer mais ou menos o que está certo e o que está errado, considerando a parte que vocês têm da BNCC. Então, considerando a BNCC aí, vamos pegar aqui. A proposta defendida no texto está de acordo com a BNCC para o ensino fundamental, pois aponta para uma escrita autoral em momento precoce. O texto não faz isso, o texto não faz isso, então não é a resposta correta. Ok, pessoal? O texto está de acordo com o que dispõe a BNCC sobre tecnologias de informação, já que ambas condenam a contribuição da sociedade. A BNCC não condena em momento algum. A autora só está comentando o fato do uso das tecnologias. Então, essa aqui também não é a alternativa verdadeira. O incentivo à colaboração para a produção de textos em língua inglesa em sala de aula permanece um tema não abordado? O incentivo à colaboração para a produção de textos em língua inglesa em sala de aula permanece como tema não abordado? Gente, o próprio texto está abordando ali, Então, não é essa a resposta verdadeira. O material em língua inglesa produzido pelos estudantes não pode servir apenas como forma de notação numérica ao final do ano letivo. Notação numérica é prova. A autora fala exatamente isso lá no primeiro período do texto. Essa é a resposta correta. O processo de escrita é restrito com um fim em si mesmo? A gente acabou de ler que não, né? A escrita não é um fim em si mesmo, e sim uma maneira de começar a conhecer o mundo, interpretar e saber argumentar. Resposta correta, letra D de dado na 46. 47. Com base no que descreve a BNCC como habilidades a serem desenvolvidas
em língua inglesa pelos estudantes do ensino fundamental, assinale a opção correta. A BNCC fala sobre as 4 habilidades: a habilidade de leitura, de escrita, a habilidade oral e também a habilidade de pronúncia, de fala, né? Então, ela coloca lá essas 4 habilidades. E aqui ele vai perguntar em relação a essas 4 habilidades. Devido à curta duração das aulas de língua inglesa, recomenda-se evitar o uso de textos literários para aprofundar o conhecimento sobre cultura e sociedade? Não está descrito isso na BNCC, viu, gente? Não tem essa ideia clara, não, muito pelo contrário. Então, essa alternativa aqui já está fora. O desenvolvimento de habilidades relacionadas à leitura e à compreensão dos textos em língua inglesa tem início a partir do 7º ano? Não, gente. Na BNCC, a língua inglesa está inserida a partir do 6º ano. Então, aqui está o erro. Mesmo que professores e estudantes recorram à língua portuguesa para esclarecer dúvidas, os estudantes devem utilizar um dicionário monolíngue em sala de aula? De jeito nenhum isso é incentivado na BNCC. Está errado também. Ou seja, o monolíngue é só o dicionário em inglês. O ensino da língua inglesa deve privilegiar a instrução, compreensão e sistematização das normas cultas de uma variedade específica da língua, gente? Não, né? Claro que não, pois a língua inglesa ela é colocada na BNCC como uma língua franca, aonde recomenda-se abolir, né, a hegemonia da norma culta dos países de língua inglesa, então também não. Letra E, só sobrou a letra E. Atividades variadas podem ser utilizadas para compreender a presença e o uso da língua inglesa no mundo, mesmo em países onde ela não é a primeira língua. Exatamente. Está aqui falando nada mais, nada menos sobre o inglês como língua franca, a língua inglesa como língua franca. Questão 48. Com relação ao que define a BNCC para a área de linguagens e especificamente para o ensino da língua inglesa, assinale a opção correta. O conceito de língua que rege as diretrizes da BNCC para o ensino da língua inglesa é aquele do inglês como língua estrangeira? De jeito nenhum, como língua franca. Os aspectos linguísticos relacionados à precisão e ao domínio da norma culta da língua vão nortear as práticas? De jeito nenhum, eles não vão nortear, porque o conceito de língua franca não prioriza a norma culta dos países hegemônicos da língua inglesa. A intersecção entre o aprendizado da língua inglesa e as práticas do universo digital se limitam à compreensão das instruções dos comandos utilizados em softwares e aplicativos? Não, né, gente? Não se limitam. Cadê aqui, ó? Não se limitam, não. A compreensão das diversas formas de linguagem e seus usos no mundo deve visar a construção de uma sociedade mais justa. Exatamente. Essa é a resposta correta. Para sua inserção efetiva nas práticas culturais contemporâneas, o estudante deve ser orientado a focar na análise de obras audiovisuais, ou seja, só, né, focar, concentrar-se nisso? De jeito nenhum. Resposta correta, letra D de dado. Bom, terminamos aqui a parte de conhecimentos específicos relacionadas à BNCC. Mas eu vou continuar nas questões 49 e 50, embora elas não sejam questões específicas da língua inglesa, mas eu vou mostrar para vocês aqui, fazer alguns comentários, porque eu acho importante compreender esse conhecimento que é colocado no comando e também dentro das instruções. Na 49, eu quero te dizer que eu encontrei o texto da Jussara Hoffman na internet e coloquei o link na descrição e sugiro fortemente que você faça a leitura deste texto, pelo menos, né? Porque é necessário estudar outros autores que tratam sobre o processo avaliativo,
mas eu trouxe esse porque é um texto pequeno e é melhor ter um pouco de informação do que ter nenhuma informação sobre avaliação. Então, leiam esses e outros textos sobre avaliação para ajudar vocês caso apareça esse tipo de questão na prova. Então, olha só o que o examinador coloca aqui. Todo o processo avaliativo tem por intenção observar o aprendiz, analisar e compreender suas estratégias de aprendizagem, tomar decisões pedagógicas favoráveis à continuidade do processo. Então, aqui abrindo um parênteses, em momento algum, neste enunciado está colocado, e o enunciado foi retirado lá do texto da Jussara, né? Está colocado que o objetivo do processo avaliativo é colocar nota somativa no boletim para aprovação ou reprovação do estudante. A avaliação, ela é um processo em si que ele deve servir para o professor refletir sobre o seu trabalho e como que ele pode ajudar com o seu trabalho o estudante no seu aprendizado. Então, olha só, tendo o texto anterior como referência, assinale a opção que apresenta atividade avaliativa, a opção que tem atividade avaliativa ou situação escolar que possibilita reflexão sobre a continuidade do processo pedagógico. Então, o que ele quer perguntar aqui? Você acha que testes e provas de língua inglesa devem ser entregues primeiro aos pais dos estudantes? Se você trabalha diretamente com o estudante, você acha que você deve entregar primeiro aos pais? Pessoal, quando estamos trabalhando com o ensino fundamental, estamos trabalhando com estudantes menores de idade. A assessoria, o acompanhamento dos pais é fundamental. Mas quem está conosco, quem deve receber a nossa atenção e o nosso respeito primeiro são os estudantes. Então, isso aqui, não vale para a continuidade, para o aprimoramento do processo de avaliação do aprendiz. Testes com respostas fixas sobre a leitura de um livro. Você dá um livro para o estudante ler e vai querer que ele dê respostas fixas, procurando informações detalhadas que ele tenha que decorar num livro que ele leu, sabe lá de 20, 30, 50 ou quiçá até 100 páginas? Também não. Provas para verificação de aspectos gramaticais aplicados ao final do ano. Você vai passar o ano inteiro ensinando gramática e cobrar tudo que você ensinou no final do ano? No ano letivo? Produção de textos em inglês realizada ao final do ano letivo, vai produzir um monte de texto e só vai avaliar no final do ano. Como é que fica para você rever como seu aluno aprendeu e o que ele aprendeu nas outras etapas do ano? Apresentações orais em grupo preparadas ao longo do ano. O processo avaliativo, ele é contínuo, ele não é estático. Está aqui a resposta correta, pessoal. Letra E. Questão 50. Não é possível, respeito aos educandos, a sua dignidade, a seu ser, formando-se, a sua identidade, fazendo-se, se não são levadas em consideração as condições em que eles vêm existindo. Se não se reconhece a importância dos conhecimentos, de experiências feitos com que chegam à escola. Ou seja, você conhece a realidade do seu aluno, do seu estudante, você sabe aonde ele vive, como é a comunidade aonde ele está inserido, qual é a situação familiar dele, se ele é filho de mãe solo, se ele tem pai, se ele tem mãe, por quem ele é criado, aonde ele convive. É isso que ele está afirmando aqui em frente, acima. Não é possível se respeitar essa dignidade que esse estudante tem direito sem ter esse conhecimento prévio da vida do estudante. O respeito devido à dignidade do educando não se permite subestimar, pior ainda, zombar dos saberes que ele traz consigo para a escola. Pedagogia da autonomia, né, gente? Olha aí, Paulo Freire com a gente. Considerando
a experiência pessoal dos estudantes de nível fundamental e seus contextos de origem, assinale a opção correspondente a uma questão de prova escrita que não cause constrangimento nem coloque obstáculos para o acerto. Então, você vai elaborar uma prova aonde você coloca questões de respostas fechadas em que o estudante deve ligar o nome das refeições diárias possíveis, alimentos contidos nessa refeição. Dependendo da região aonde o professor está alocado, né, na Secretaria de Educação, muitas vezes ele vai encontrar estudantes que sequer fazem no mínimo 3 refeições por dia. Já pensou você, professor, fazer uma questão aonde você vai perguntar sobre alimentos se o seu estudante não sequer faz as 4 refeições? Você está considerando ali simplesmente a parte do conteúdo e não a situação, a identidade e a dignidade do seu estudante. Você vai fazer questões, elaborar questões em que o estudante deve escrever o nome da profissão do seu pai, se muitas vezes nem pai ele sabe se ele teve ou não. Você vai elaborar uma questão discursiva para um estudante, para ele descrever a melhor viagem que ele já realizou. Dependendo da localização, o estudante sequer saiu do próprio bairro. Gente, eu já tive situações de trabalhar com estudantes em áreas mais afastadas de Brasília, onde os estudantes sequer tinham ido a um cinema no ensino fundamental. Também não. Questão discursiva aberta em que o estudante deva descrever seu lugar preferido na cidade onde mora. Aí sim, né, pessoal? O estudante vai conhecer a região, a localização onde ele está. Você não está submetendo esse estudante a nenhuma situação de constrangimento, né? De reflexão para pensar sobre algo da vida que ele não teve acesso ainda. Questões em que o estudante deva fornecer informações relativas à situação financeira da sua família, de modo a praticar a escrita dos números e moedas. De jeito nenhum. Resposta da questão 50 é a resposta da letra D de dado. E aqui encerramos a parte de conhecimentos específicos dessa prova. Bem, pessoal, então foram essas as questões por hoje. Mas antes de ir direto às conclusões, eu quero fazer uma pequena retificação ali no vídeo, na questão 43, aquela que tem o pequeno poema. Ali no poema está escrito I have eaten, e na hora que eu fui traduzir oralmente, eu traduzi como eu vi as ameixas. E na realidade, você como professor, né, que tem o domínio da língua inglesa, deve ter percebido que foi um pequeno equívoco. E ali está escrito assim, I have eaten, então eu comi as ameixas, e não eu vi as ameixas. Ele não só olhou, como ele foi lá e comeu as ameixas também. Bom, o que a gente pode concluir do estilo de prova aplicada pelo Sebrasp? São provas que vocês viram aí, que não são provas difíceis, né? Não são provas difíceis, são provas trabalhosas, que exigem muita concentração, né, do candidato dentro das questões, porque a maioria das questões são questões interpretativas. Então, isso faz com que realmente seja necessário uma atenção, uma leitura adequada do texto. Uma outra informação importante que eu não citei sobre esse concurso em específico, para quem vai fazer, é que deve ficar atento que além das questões objetivas de todas as áreas de conhecimentos que são pedidas no edital, vai ter também uma avaliação discursiva. Então, quando for fazer a prova, faça os simulados antes, conte o tempo, porque lembre-se, são 4 horas para questões objetivas, são 50 questões, se não me engano, mais uma prova discursiva, e não se esqueça de deixar um tempo separado para você preencher corretamente a sua folha de gabarito que vai ser entregue para o fiscal. É ela que precisa você tomar bastante cuidado, porque ela vai decidir ali a sua vida em termos de pontuação. E para encerrar,
Por último, e não menos importante, eu queria deixar um recado para o pessoal de Santa Catarina, que não é só em Joinville que nós vamos ter concursos aí para 2024. Tem várias prefeituras com salários, eu acho que iniciais, eu particularmente considero salários muito bons para o início de carreira. E fiquem atentos porque eu vou fazer um vídeo exatamente sobre essas bancas que estão com as inscrições abertas agora em dezembro para o mês de janeiro. Ou seja, 2024 nem começou, mas quando começar já vai começar bombando para os professores de língua inglesa. E mais uma vez eu quero então agradecer a sua audiência, a sua paciência, o like que você deixou no vídeo, o compartilhamento que você fez deste vídeo também. E eu espero você no próximo vídeo, no vídeo da semana que vem. Tchau, tchau!